Bom, aí chega a adolescência, e a adolescência é essa explosão, tudo pelos ares. Me lembra muito um livro do Charles Melman, que chama-se O Homem Sem Gravidade, para falar desse homem contemporâneo, né? Essa coisa sem gravidade, flutuando, e tudo ali, né? E essa ideia da adolescência onde ele tem que se reconstruir. É uma nova edição dele mesmo. E essa adolescência, ela tem algumas características que precisam ser percebidas. Por favor. A primeira é que é um labirinto, mais uma vez, um pouco solitário, que ele tem que se reconstruir. Por que se reconstruir? Porque ele reedita uma série de questões psíquicas que vão conformar o adulto que ele vai ser. Então, é um tempo extremamente importante de reconstrução da sua identidade, de quem ele é. Para fazer isso, ele fica muito ligado à exterioridade e aos pares. Então, essa imagem, ele bota uma cabeça para cada situação, certo? Então, como os pares, ele nega os pais, ou seja, os pais passam a ser segundo plano, e ele reafirma-se nos pares. Os pares são determinantes do seu comportamento. Então, ele fica muito devotado a fazer parte dessa imagem que os pares significam. E por isso eles mudam tanto. Por isso esse corpo é um corpo que está imageticamente tão transformado. Não é assim os adolescentes? Então, eles vão mudando o tempo inteiro. Por quê? Porque eles estão desesperados tentando se identificar com aqueles que vão lhe dar insumos de transformação dele naquilo que ele vai se conformar. Então, os pares têm uma importância crucial. Bom, o grande problema é que o adolescente contemporâneo ele virou o rei do nosso tempo. Então, a adolescência não é mais dos 14 aos 18, ela começa aos 9 até aos 39, só isso já é um problemão para resolver. E ele é a representação de tudo que nós queremos ser. Há um vídeo na internet chamado Todos Queremos Ser Jovens. Assistam esse vídeo, é muito interessante. E, na verdade, é isso mesmo. Todo mundo quer ser jovem. Envelhecer na nossa cultura é um demérito. Né? Uma vez uma pessoa me disse, não corte o seu cabelo assim, porque aparecem muito os cabelos brancos. Eu falei, mas eu não tenho como lutar contra eles. Né? Eu estou ficando velho, os cabelos brancos aparecem, faz parte, é isso. Mas isso é um mal-estar muito grande. É um desconforto. Envelhecer para a sociedade contemporânea é muito complicado. E aí o que a gente faz? O adolescente vira o nosso herói. Como é que ele é o nosso herói? Ele é o resgate do nosso hedonismo. Todos nessa sala gostariam de ser adolescentes, porque ele pode tudo e não deve nada. Mas não é bem assim. Transformar o adolescente num rei é negar que ele ainda precisa da referência adulta. Ele precisa, mesmo que seja para negar. Mas se ele cresce na adolescência, sem parâmetros, sem baliza, ele está em risco. Como? Imagine um ringue de boxe. Imagine o sujeito no meio, adolescente. O que ele faz? Ele testa os limites da corda. Até ele achar um lugar nesse ringue que é o lugar dele. Aí ele virou adulto. Se essa corda ela é dura demais, a primeira pancada que ele der, ele desiste. Então ele vai ficar hipoativo, vai ficar inseguro, não vai lá. Se essa corda é elástica demais, ele cai. Ele também se machuca, também não vai. Então ela tem que ser firme o suficiente para sustentar e elástica o suficiente para não machucar. A corda somos nós. Longe o suficiente para deixar ele ir e perto o suficiente para dizer, ó, por aqui, por ali, ó, cuidado, ó a luz aqui, ó lá, vá por ali, na saída é ali. Você vai dando as coordenadas. Obviamente que falando assim parece super fácil. E se fosse um pouco mais fácil, escreveriam um livro, Como Criar Adolescentes Felizes, vocês comprariam, estaríamos todos alegres. Né? Mas isso não vai existir. Criar filho é uma coisa imprecisa, sempre com dor e com algumas alegrias, sempre difícil, sempre tenso, não tem jeito. Então eu não estou aqui para sedar a angústia de vocês. Eu entendo a angústia de vocês, também as tenho, estamos juntos, não sei o que fazer, vocês também não sabem. E é assim que a gente vai, aprendendo com os filhos. Não tem outra forma. O pai que não é aprendente, ele não pode ser ensinante. O pai que não aprende com aquele filho, não pode ensinar. Então, não há constrangimento nenhum em dizer a esse filho, meu filho, eu não sei sobre isso agora. Eu vou pensar. Eu não sei o que pensar sobre isso. Depois a gente conversa. Não tem que dar resposta na hora. Se você não sabe, vai pensar, vai refletir, depois chame ele, troca uma ideia. Os filhos também começam a perceber na adolescência que os pais são incompletos. Os filhos começam a perceber que aquele pai mitificado, aquela mãe mitificada, ela não existe. E por isso ele nega. E é bom que isso aconteça, senão ele nunca vai virar adulto. Então, uma certa crise entre os seus pais e seus filhos adolescentes é saudável, porque isso é o que vai fazer com que ele caminhe. Bom, há um imperativo da felicidade na adolescência, que eles encarnam e que nós, de alguma maneira, enaltecemos, que é, eles precisam ser felizes o tempo inteiro.
existe um tédio inerente a eles, né? Eles precisam de um superlativo de experiência para ter prazer. E isso tem explicações, desde explicações químicas até sociais e comportamentais. E nós ficamos, às vezes, excessivamente constrangidos com um certo tédio, um certo entristecimento na adolescência. Essa felicidade o tempo inteiro é insuportável. Aliás, o Contar do Caligares fala, quem quer ter uma vida infeliz, ou feliz, é mais infeliz. O melhor é ter uma vida interessante. A vida interessante implica dizer que nós vamos ter momentos tristes, alegres, felizes, e vamos viver todas as emoções da vida. A vida feliz é uma vida sedada. E a vida sedada não é uma vida boa. Então, a vida do nosso filho vai ser uma vida cheia de altos e baixos, e nós estamos aqui para sustentar isso. Não pode ser baixo demais, senão a gente tem que ajudar, e também não pode ser eufórico demais. Tem que ter ali um lá e cá, que a gente não sabe exatamente como é que vai acontecer, mas a gente precisa se descomprometer a prioristicamente com o imperativo da felicidade que ele tem que representar. Né? Ele não precisa ser feliz sempre. Ele pode lidar com algumas adversidades, porque isso faz parte da sua construção. Uma outra ideia que o adolescente tem muito é uma vida sob medida. Né? Então, eles não querem mais roupa de loja de departamento, né? Eles querem alta costura. Eles querem uma vida feita para eles. Né? E isso é a ideia que a sociedade contemporânea nos vende. Né? Tem um livro muito bom chamado O Paradoxo da Escolha. Acho que é isso, O Paradoxo da Escolha. Quanto, gente? Todos eram aqui, todos eram iguais, tinham 2 lavagens, mudava a marca. Se a marca era uma marca mais cara, era mais cara. Se era do apartamento, era mais barato. Mas era a mesma calça. Você vai hoje, você tem a medida da perna, a medida não sei o quê, a medida da coxa, a medida não sei o quê. São 18 variáveis cruzadas no Excel, saem 8 planilhas, aí você consegue comprar uma calça. Um inferno. Um inferno. Porque essa ideia da vida sob medida é a ideia de que eu posso sempre ter uma experiência que me preencha mais do que eu imagino. É o que faz com que esses adolescentes fiquem comprometidos não com a experiência, mas com o superlativo da experiência. É o que faz com que eles liguem a TV por assinatura, assistam um canal, 10 segundos depois eles estão em outro, em outro, em outro, em outro. Por quê? Porque aquele canal está bom, mas o próximo pode ser melhor, o outro pode ser melhor, e o outro pode ser melhor, e melhor, e melhor. A experiência não basta, eu preciso ter o superlativo da experiência. De tanto buscar esse superlativo, eu assisto 100 canais em 10 segundos e não me detenho a nada. E esse é um risco. Né? Então, a vida sob medida também não é uma vida muito interessante para os meninos. Talvez o texto dizer, meu filho, a vida é difícil, em vez de você procurar um casaco feito para você, vê se você se ajusta ao casaco. Né? Porque não vai dar para você ficar achando um casaco costurado no seu corpo o tempo inteiro. Ou alguém aqui vive de alta costura? Entendam a metáfora, não é a alta costura da roupa. Tá? Eu quero dizer da experiência da vida. A gente vai se adaptando como dá. Né? Eu gostaria de ter chegado aqui mais cedo. Eu errei o retorno, tive que dar outro retorno, cheguei aqui com 5 minutos de atraso. Me adapto, não tem jeito. O que é que eu poderia fazer? Subir um canteiro, passar pela aula, aquele negócio verde para poder... Chegar aqui, peço desculpa e tal, lido com isso e vamos para a vida. Né? Talvez alguma parte dos nossos adolescentes passasse por cima do canteiro. Porque ele entende que ele tem esse direito. Porque ele entende que se ele quer chegar no horário, ele errou, ele tem esse direito. Ou seja, existe uma heteronomia contrária à autonomia no discurso adolescente hoje, muito mais hiperinflada do que nós já vimos. O adolescente ele tem uma dificuldade de autonomia muito grande, de se responsabilizar por aquilo que é dele. E isso, boa parte, é responsabilidade nossa. Isso cria uma falsa ideia de moralidade, quer dizer, a ideia de que é uma moralidade sob medida também, né? Então, assim, é para o outro, mas não é para mim. Sabe como é? Então, assim, eu respeito a dificuldade de locomoção, mas eu estaciono meu carro na vaga de deficiente físico. Sabe? Eu sei que isso existe, mas não para mim. E isso é muito complicado para o adolescente, porque se ele está testando isso, se ele tem pais muito flexíveis nesse patamar, ele vai ter dificuldade de vivenciar isso. Então, vocês precisam ser mais claros. Nós precisamos ser mais claros com os nossos meninos para que eles tenham balizas. Ainda que ele negue essas referências, entendem? Mas ele vai saber, pelo menos, quais são essas referências. Então, a grande dificuldade do adolescente hoje é a falta de referência. Bom, os novos caminhos eles vão acontecer no gerúndio da experiência, tal qual aquela corda bamba. Mas ele pode acontecer a partir da referência de outras lentes. Ou seja, vejam que existe um desfocado, quando você bota o óculos, você percebe. É isso que a gente tem que fazer, buscar outras lentes. O filho de vocês não está carente de informação. A informação está democratizada.
Tudo que nós sabemos, ele saberá. E mais do que a gente. A grande discussão é que tipo de filtro ele vai fazer com essa informação para sobreviver melhor, para viver de uma maneira melhor. E esses filtros, quem vai construir somos nós. Ou quem vai ajudar a construir somos nós. Então, mais do que dar essa ou aquela informação, é útil ajudar ele a saber o que fazer com essa ou com aquela informação. Porque a informação ele terá. Com isso, a gente precisa admitir a diversidade, ou seja, ter um filho Chico não é o mesmo que ter um filho Francisco. E às vezes nosso filho acorda Chico, dorme Francisco. E isso é complicado para a gente acompanhar. Cada mergulho é um flash, né? Então, é saber que as crianças e os adolescentes são diversos, são diferentes, cada um é um. E aquele pai que se não se dispõe a conhecer cada uma dessas portas, cada uma dessas janelas, vai ter dificuldade. Porque ou vai forçar esse menino a fórceps, a encaixar-se na sua expectativa, ou vai abandoná-lo à sorte. E qualquer um desses dois movimentos são violentos e perigosos. Construir uma ideia de antissedação, né? Ou seja, admitir que a vida tem altos e baixos. Então, tem dias em que a gente tem um bom dia que o guarda-chuva serve para proteger da chuva, e tem um dia que a gente não tem um bom dia que a gente chora pelo guarda-chuva, né? Então, a vida é assim, tem altos e baixos. Sustentar isso parece ser uma estratégia menos comprometedora dos processos de subjetivação das crianças e dos adolescentes do que a sedação da angústia. E, por último, para a gente finalizar, ir contra a maré. O que é isso? Eu ouço muito no consultório, muitos pais dizendo, mas todo mundo faz, mas todo mundo tem. Ah, mas não é assim? Veja, o mundo contemporâneo tem uma série de verdades que não são boas. Tem uma série de certezas que são perigosas. Tem uma série de conclusões erradas. E nós, como pais, temos que ter a coragem de dizer, não é porque todo mundo faz que eu vou fazer. Por exemplo, por que o menino de 6 anos tem que ter um aparelho celular para a escola? O argumento dos pais é o mais ridículo, é o mais pífio. Ah, porque se eu quiser falar com ele... Você tem que falar o quê com o menino na escola, minha senhora? Deixa o menino na escola. Não está na escola, vai querer falar com você? Ah, mas se tiver uma urgência, procura o diretor da escola. Procura o orientador. Alguém vai falar com ele agora. Essa história que você quer dar... Você não quer celular para falar, você quer controlar a vida dele. E você quer controlar tanto que você quer ter o benefício de poder acessar a hora que você quer, mas você não quer que ele fique viciado? Ou que ele assista pornotube? Como diz os ingleses, ninguém almoça de graça. Então, é preciso ter uma escolha. Ou você vai sustentar que ele não vai ter, embora a maioria tenha, porque você acha que isso não faz bem, ou você vai dizer, eu quero que ele tenha, esse é o risco, eu vou bancar esse risco. Agora, meio termo, não vai rolar. Então, há uma série de coisas que estão estabelecidas que não são boas para os nossos meninos. E nós temos que ter coragem de assumir isso. E isso é ir contra a maré. Eu espero, sinceramente, que vocês saiam daqui hoje extremamente mobilizados, mas mobilizados na direção de uma angústia transformadora. Ou seja, de que realmente é difícil, realmente não temos respostas, realmente nós não sabemos muita coisa, realmente, né, é um pântano assim, pouco claro, mas é o caminho que a gente tem. E estar atento e forte à possibilidade de interpretar isso por outros pontos de vista, me parece a única saída. Uma saída mais doída, mais difícil, mais tensa, que a saída dela vai ser diferente da sua, que vai ser diferente da sua, mais plural, porém a única. A única que tem a verdadeira chance, sempre na incompletude, porque a relação entre duas pessoas é sempre incompleta, de construir uma relação entre um pai e um filho que possa ser auxiliadora para esse menino de se desenvolver melhor e que possa ser, por outro lado, construtora de uma possibilidade que você aprenda com ele. Esse é o único caminho. Certo? Com dor, com angústia, com dificuldade, me parece o único caminho. Então, eu gostaria muito que vocês saíssem daqui hoje mais mobilizados nessa direção. E, por favor, para a gente finalizar, de manhã eu escureço, de dia tardo, de tarde anoiteço, de noite ardo. Outros que contem, passo por passo. Eu morro ontem, nasço amanhã, ando onde há espaço. Meu tempo é quando. Isso é mais verdadeiro do que nunca para o que é criar adolescentes, pré-adolescentes, crianças, se é que existem os pré-adolescentes, né? Criar os nossos filhos, né? É nesse quando, é na vivência, é na possibilidade, é no que dá para fazer, é no que é possível, conjugando sempre
3 coisas que eu acho que são muito importantes. O afeto, sem ele não temos nada. A força de que nós vamos ser arautos de notícias não muito boas, e vamos ter que fazer limites e cortes e impossibilidades. E insistência. Criar filhos é um ato de insistência, porque se você tem muito afeto, você pode ser hiperpermissivo. Se você tem muita força, você pode ser super exigente. Se você tem afeto e força bem equilibrados por uma semana, você pode ser negligente. Então, é todo dia, é de manhã, é de tarde, é de noite, é insistindo, é indo, é vindo, é voltando. É assim, não tem jeito, né? É um pouco cansativo, mas é massa. É bem divertido, é bem interessante. Porque nós também saímos dessa relação diferente do que entramos. Tá? Então, eu espero que eu tenha trazido menos respostas e mais angústias para vocês. E quem tiver a fim de partilhá-las para frente, a gente se vê pelo e-mail. Muito obrigado e até a próxima.